Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus André, a gente vai começar mais uma aula hoje. Bom, a aula de hoje vai ser sobre trabalho de uma força, tá? Nós vamos falar sobre a quantidade de energia que uma força pode dar ou pode tirar de um corpo, tá bem? Então essa é a definição de trabalho. O trabalho é a quantidade de energia que eu posso dar ou a quantidade de energia que eu posso tirar de um determinado corpo, tá bom? Então a gente vai começar aqui, ó. Eu vou colocar duas situações diferentes, tá bem? Vamos lá. Na primeira situação, a gente vai falar sobre um corpinho com uma força F. Essa força F, ela é a força que está imprimindo o deslocamento, que está fazendo o corpo se deslocar. Bom, eu vou supor que ela vai daqui, o corpo vai desse ponto, até, no caso, esse ponto aqui. Beleza. Então, ela vai até esse pontinho aqui. A força F ali sendo aplicada sobre o corpo. Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que desse ponto A até esse ponto B, eu vou colocar aqui, ó, ponto A. Ponto A. E aqui eu vou colocar um ponto B. Beleza. Eu tenho um deslocamento. Eu tenho esse deslocamento D aqui, tá bom? Esse deslocamento D, repara que entre ele e a força, existe um ângulo. Tá bom? Um ângulo. Pode ter ângulo ou pode também não ter ângulo. Repara comigo que eu poderia ter isso aqui assim, ó. A força F e o deslocamento também para cá, assim, deslocamento D, no mesmo sentido. Então pode ter ângulo e pode não ter ângulo. O que é o trabalho? O trabalho vai ser a seguinte expressão: trabalho vai ser mais ou menos a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, se eu não tiver ângulo, por exemplo, como aqui, se meu ângulo for zero, isso aqui pode ser também, ó, ou trabalho vai ser mais ou menos força vezes o deslocamento só. Tudo bem? Ah, professor, mas quando que vai ser menos e quando que vai ser mais? Pessoal, esse trabalho vai ser positivo quando a força for favorável ao deslocamento. Quando a força for desfavorável, ele é negativo. Então, vamos falar aqui o seguinte, ó. Professor, e para o trabalho ser nulo, o que tem que acontecer para o trabalho realizado aí ser nulo? Bom, para o trabalho ser nulo, o que tem que acontecer é o seguinte. Vou colocar aqui. Imagina que eu tenho uma força aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus. A força vai fazer um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Se a força fizer um ângulo de 90 graus com o deslocamento, o cosseno do ângulo aqui entre eles é zero. Então, olha, na hora que eu for fazer trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno, eu vou colocar o cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero. Consequentemente, o trabalho vai ser zero. Toda vez que a gente estiver falando de uma força que forma um ângulo de 90 graus com o trabalho vai ser zero. Beleza. Então, observe o seguinte, ó. Unidade do trabalho. Professor, qual vai ser a unidade do trabalho que eu vou ter? A unidade do trabalho, ela vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que no caso é a força em newton, vezes deslocamento em metros. Então, olha, se eu coloco aqui newton vezes metro ali, a unidade disso aqui vai dar o joule.
tá bom? Existe também o quilojoule. O quilojoule é 10 elevado ao cubo joule. Tudo bem? Professor, mas me dá um outro exemplo disso aí. Como é que eu aplicaria isso aí na minha vida? Como é que eu faria isso? Bom, vamos falar algumas propriedades aqui antes, mas eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Um exemplo muito simples mesmo. Imagina o seguinte comigo. Imagina que eu tenha agora, um certo objeto, aqui, e esse objeto ele vai se deslocar. Eu quero que ele se desloque. Eu vou botar aqui massa M. Eu quero que ele se desloque 5 metros. Tá bom? Quero que ele se desloque 5 metros. Esse objeto aqui, vamos supor que eu tenho uma força para cá. A força é de 20 newtons. E que eu tenha também uma força contrária de 10 newtons. Bom, qual é o trabalho realizado sobre esse corpo aqui? Eu vou chamar essa força aqui de F1. Eu vou chamar essa força aqui de F2. Tá bom? Como é que vai ser? Bom, gente, vai ser muito fácil, ó. O trabalho da força F1 vai ser F1 vezes o deslocamento. O trabalho da força F2, vai ser F2 vezes o deslocamento. O trabalho de F1, então, vai ser a força 20 vezes 5. Então, o trabalho de F1 vai ser 100 joules. Já o trabalho de F2, aqui é o trabalho de F2, ele vai ser a força 2, que são 10 newtons, vezes 5. 10 vezes 5. Só que você tem que pensar o seguinte, olha só, a força F1 está empurrando o bloquinho para frente, enquanto a força F2 está empurrando o bloquinho para trás. Então, se essa força daqui está ajudando o corpo, ela está fazendo o corpo se mover, está dando velocidade para o corpo, ela vai ter um trabalho positivo. Se essa força aqui está atrapalhando, ou seja, ela está contrária aí o sentido do movimento dele, ela vai ser negativa. Então, esse positivo, enquanto esse aqui vai entrar um sinal de negativo. Trabalho de F2 igual a menos 50 joules. Com isso, o que a gente pode afirmar? Que o trabalho total é o trabalho 1 mais o trabalho 2. O trabalho total vai ser 100 mais menos 50. Ou seja, o trabalho total sobre esse corpo igual a 50 joules. Tudo bem? Então, olha só. Se a força for favorável ao deslocamento, trabalho positivo, como a força F1. Força desfavorável, trabalho negativo. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar mais coisas sobre trabalho, a propriedade dos sinais. Fica com essa aulinha aí. Um forte abraço, um beijão pra você. Tchau, tchau.